Amém, queridos, amém. Alguém essa semana estava me perguntando por que se nós somos salvos pela graça, e se estamos salvos, e Jesus nos justificou e pagou todos os pecados daquele que ele leva ao Pai, por que então nós somos chamados à obediência e à obediência constante? Eu acho que nós temos um grande problema, né? As pessoas acreditam na Bíblia só em parte. Elas acreditam que há uma salvação em Cristo. Elas gostam disso. Mas a nossa cultura, ela tem mania de querer definir o que a Bíblia diz. Agora, qual é a definição bíblica de salvação? À medida que nós temos as definições da Bíblia, quase todas essas dificuldades, se sinceras, vão ser totalmente dissipadas. É óbvio que quando nós falamos isso, nós estamos trabalhando com uma definição de salvação que não está na Bíblia. Quando a gente pensa que alguém creu em Jesus verdadeiramente, ele está salvo, e aí se ele vive um determinado tipo de vida, ele está salvo, é óbvio que nós elaboramos uma salvação assim. A questão não é a salvação que a gente elabora, é a que Deus elabora. Há muitas coisas na Bíblia que as pessoas facilmente abraçam, como Deus é amor, mas quem tem que definir amor é a Bíblia, não somos nós. Você não pode acreditar a Bíblia em parte, você tem que acreditar na definição bíblica daquilo que ela diz. Então eu vou responder essa pergunta, tanto agora de manhã quanto à noite, na primeira carta de João. Não tem como ver os aspectos todos, então eu dividi em duas partes. E aqui em 1 João 2, 15 e 17, diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, os seus desejos, né? Fortes desejos. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então você vê que o texto começa com um mandamento, ele começa com um comando para nós, né? Um mandamento, e na verdade só tem um mandamento, é um mandamento único no nosso texto, é o único mandamento no texto, é o único comando no texto, e portanto é o ponto principal. Porque tudo que João vai dizer depois que ele dá o comando, não ameis o mundo, é só falando coisas a respeito desse único comando aqui, desse único mandamento. Então, esse é o ponto principal no texto. No verso 15a, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Todo o resto do texto vai ser o quê? Um argumento ou um incentivo. João vai estar argumentando por que você não deve amar o mundo, nem as coisas que há no mundo, e ele vai estar dando incentivos para essa realidade. E a primeira coisa que ele diz, o primeiro incentivo que João dá, é que o amor pelo mundo empurra o amor pelo Pai para fora. Esse é o primeiro incentivo. O primeiro incentivo que João dá é que se alguém ama o mundo, 15b, o amor do Pai não está nele. Eu gosto dos apóstolos, porque a Bíblia, não é Deus, porque ele é o oposto da nossa cultura, em que as pessoas falam coisas só para depois dizer mais, não é? Elas pregam sobre as doutrinas da graça só para dizer mais, se você não aceitar isso dessa forma, também tudo bem, porque pronto, ele desdiz, eu acho que a nossa igreja ela tem uma característica muito peculiar do Caetano Veloso, né? O Caetano Veloso ele é uma pessoa que fala, primeiro que parece que ele não está entendendo grande parte do que ele está falando, né? Porque parece que ele gosta mais das palavras do que dos sentidos. Por exemplo, tem uma música do Caetano que diz assim: rapte-me camaleou, adapte a uma cama, capte uma mensagem, uma interestelar canoa. Tudo vai rimando, mas você ouve tudo e você não entende nada. Assim. Uma vez perguntaram ele: o que é isso? Essa música quer dizer rapte-me camaleou, adapte-me a cama. E ele disse uma interestelar canoa. Ele disse: não quer dizer nada, eu só peguei um monte de palavras que rimavam, eu achei interessante.
E botei tudo, ficou assim, ficou desse jeito. Não quer dizer nada, nem eu sei o que isso quer dizer. E eu achava engraçado, porque às vezes na escola tinha professor de literatura que dava aquela letra para a gente entender. E às vezes a gente escrevia o que a gente entendia, ou seja, nada, né? E a gente ganhava nota ruim. Porque o professor achava que ele entendia o que aquela letra queria dizer. Mas o Caetano Veloso disse, não quer dizer nada. Né? Ele era o autor da música. E há uma coisa assim nele, de gostar de palavras, ele tem mania então de falar. E ele diz, olha, é isso. Você fica prestando atenção. E depois ele diz, ou não. O ou não no final, diz, caramba, então não sei mais o que essa pessoa pensa. Né? Muitas pessoas são assim, só a graça. No final ele diz, ou não, porque também se não for só a graça, tá bom também. Isso você não vê na Bíblia, não é? Você vê que o primeiro incentivo que João dá é que se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não tem nenhuma coisa no meio. Não tem nenhum amar um pouco o mundo e ainda ter o amor do Pai. Se eu amo o mundo, o amor do Pai não está nele. Esse é o primeiro incentivo. Então não ame o mundo, porque se você amar o mundo, certamente você não ama Deus. As duas coisas são antitéticas. Não é? Então esse é o primeiro incentivo. Em outras palavras, a razão pela qual você nunca deve amar o mundo é que você não pode amar o mundo e Deus ao mesmo tempo. É totalmente impossível amar o mundo e Deus ao mesmo tempo. Quando você está amando o mundo, você não ama a Deus. Se você ama a Deus, você não ama o mundo. As duas coisas, nada é pior para a nossa cultura, nada é pior para a igreja dos nossos dias, é essa coisa definitiva. Se você ama o mundo, o amor do Pai não está em você. Se você ama o Pai, você não ama o mundo. Essas coisas de Jesus, ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Ninguém. Você vê, não há um meio termo. Então o amor ao mundo, o que ele faz? Ele empurra o amor a Deus para fora. Mas o amor de Deus, ele também empurra o amor para o mundo para fora. De tal maneira que ou você ama o mundo ou ama Deus. Como Jesus diz em Mateus 6:24, ninguém pode servir a dois senhores. Pois ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Está dizendo a mesma coisa que João está dizendo. Portanto, João está dizendo, não ame o mundo, porque isso vai colocar você na classe das pessoas que odeiam Deus. Você nunca vai dizer que odeia. Mas se você ama o mundo, você odeia Deus. Se você ama Deus, você odeia o mundo. Se você amar o mundo, vai ser terrível, porque você vai estar na classe daqueles que são inimigos de Deus, desprezam Deus, quer você pense isso ou não. É óbvio que quem ama o mundo e é religioso não vai dizer que odeia Deus. Na verdade, quase ninguém diz que odeia Deus. Nenhum fariseu diria uma coisa dessa. Então, se alguém ama o mundo, ele diz, o amor do Pai não está nele. Não está. Você pode ter uma explicação humanista secular, você pode explicar por que razões você ama o mundo. Se você ama o mundo, o amor do Pai não está em você. Então essa é a primeira razão que João dá para não amar o mundo. Você vê que João vai construir a definição bíblica de salvação. E você vai ver que é totalmente incompatível com a maior parte do que as pessoas pensam sobre salvação hoje. Então no versículo 16 vem o apoio e a explicação do primeiro argumento, que é, se você ama o mundo, o amor do Pai não está em você. E a razão pela qual o amor pelo mundo empurra o amor do Pai para fora é porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, o que resume o que é o mundo, não vem de Deus, mas vem do mundo. Então deixe de fora essas três frases no meio, para a gente ver depois, do verso 16, e ele ficaria assim: a razão pela qual o amor ao mundo empurra Deus para fora, e a razão pela qual o amor a Deus empurra o mundo para fora, é porque tudo que está no mundo é diferente de Deus. É completamente diferente dele. Tudo que está no mundo é o oposto dele. Você não pode amar duas coisas opostas. Você não pode amar a luz e a escuridão.
Você não pode amar a santidade e o pecado, porque essas duas coisas são opostas. E é dizer uma insanidade que você ama duas coisas que são exatamente contra a outra. Amar uma coisa é odiar a outra. Odiar uma coisa é... Enfim. Em outras palavras, João está dizendo bem diretamente, né? É apenas conversa fiada dizer que você ama a Deus se você ama o que não é de Deus. Se você ama coisas que são opostas a Deus, que ofendem Deus e que Deus despreza, você não ama Ele. Porque não há como amar Ele e amar aquilo que o desonra. Amar a Ele e amar aquilo que Ele odeia. Amar a Ele e ter um gosto exatamente oposto do dele. Amar a Ele e achar todas as coisas verdadeiras do que Ele não atraentes, porque você não pode achar a luz e as trevas atraentes ao mesmo tempo. Então ele diz, é conversa fiada. Não é? Se você disser que ama a Deus e ama o que é exatamente o oposto e a inimizade contra Deus, você está enganando a você mesmo. João poderia ter encerrado o seu caso, então, no final do versículo 16, de tão claro que ele é: não ame o mundo, então, porque o amor pelo mundo não pode coexistir com o amor a Deus. Mas João não descansa aqui. Ele acrescenta mais dois argumentos, mais dois incentivos para você não amar o mundo. Porque ele diz: o mundo e as suas concupiscências, os seus desejos vão passar. Essa é uma outra razão pela qual você não devia. Primeiro, no versículo 17a, ele diz: e o mundo passa, e a sua concupiscência. Ou seja, os desejos controladores que esse mundo tem sobre as pessoas, os corações. Ou seja, ninguém compra ações numa empresa que vai falir. Se todo mundo souber que uma empresa vai falir e não vai entregar a mercadoria de ninguém compra mais. Não é? O ser humano não é assim. Ninguém deixa o seu dinheiro... Por que tem boatos que quebram bancos? Porque ninguém deixa o seu dinheiro num banco que vai quebrar, que depois não vai ter dinheiro para te dar. Você vai retirar o seu dinheiro de lá. Você só deposita onde você acredita. João está dizendo o seguinte: se você deposita no mundo, você acredita no mundo. Você pode dizer que não acredita, mas acredita. Você não acredita que ele vai passar e que as suas concupiscências vão passar. Você está investindo. Você acorda de manhã e investe nele o tempo todo. Não é? Ninguém faz isso. Ninguém, se pudesse voltar no tempo agora, enfim, por alguma dessas experiências loucas de filmes, e você pudesse voltar no tempo, você não compraria passagem no Titanic, porque você sabe que vai afundar. Ninguém pensaria: mas a viagem vai ser boa, a viagem é bonita, o Titanic é luxuoso, eu vou comprar passagem mesmo assim. Não. No momento que eu sei que tudo aquilo vai acabar numa morte congelada no Atlântico Norte, não tem mais nenhum interesse, não há nenhum apelo para mim na viagem do Titanic, porque eu já sei, não é? Eu já sei como as coisas acabam. Então ninguém compra ações de uma empresa que vai falir, e nenhuma pessoa razoável ia acumular tesouro onde a traça e o ferrugem destroem e o ladrão rouba. Se você botar um dinheiro lá numa caixa, as pessoas disseram: os ratos vão roer isso tudo, e a traça também. Então você não deixaria mais o seu dinheiro. Se você botasse suas barras de ouro num cofre e disser: olha, esse cofre aqui não tem nenhuma segurança, é fácil, as pessoas vão roubar. Ou se você coloca os seus dados num determinado banco de dados de alguma empresa e etc, e diz: olha, isso aqui é facilmente hackeado, vão entrar aqui. Você então não quero deixar as minhas informações aqui. Nós queremos segurança, não é? Então o mundo está passando. Colocar o seu coração nisso é apenas pedir mágoa e miséria. E é por isso que quando o homem está deprimido, arrasado, magoado, em miséria, de certa forma, não há um profundo sentido de pena. O homem deliberadamente investe naquilo que vai trazer decepção para ele. Quando ele colhe a decepção, era o que ele esperava.
não é? Devia ser, não é? É por isso que o mundo, porque ele está passando, que esse mundo é cheio de quê? Medo, depressão, ansiedade. Eu invisto tudo na minha juventude. Está passando. Quando você fica meio crise de meia-idade, porque tal, então, você investiu no lugar errado. Você investiu no medo, meu amigo. Você investiu na depressão. Você investiu na ansiedade. Você investiu que vai segurar o seu casamento desonrando Deus. Está investindo na ansiedade, no medo. Não é? É inexorável. Quando você investe em algo que está passando e você apoia a sua vida sobre o que está caindo, então você vai ficar sempre com medo de cair, daquilo despencar. Não é? Então o mundo está passando. Colocar seu coração nisso é apenas pedir um coração ansioso, medroso, apavorado, porque você depositou tudo em algo que está falindo, em algo que está acabando, em algo que está indo para a morte. E ao depositar aí, você semeou o desespero. E isso não é tudo. Não apenas o mundo está passando, mas também as suas concupiscências. Ou seja, se você compartilhar os desejos do mundo, você vai morrer. Você morrerá. Você não vai só perder o tesouro. Não é como as analogias, elas sempre são mais fracas. Se eu aposto todo o meu dinheiro num banco que está falindo, eu perco o dinheiro. E isso é terrível. Mas aqui não é só isso. Se você compartilha os desejos do mundo, quando ele morrer, você vai morrer junto. Sabe? Você não vai perder só o tesouro que você depositou. Você vai perder a sua vida. O teu destino é o destino daquilo que você ama. Ele está dizendo, não ameis o mundo. Então, o teu destino está ligado a isso. Não ameis o mundo, né, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se você ama o Pai, o seu destino está ligado a Ele. A sua eternidade, a sua bem-aventurança sem fim, a sua paz infinita, a sua alegria que nunca teve começo, ao seu deleite no seu filho, ao deleite do pai, do filho no pai, ao transbordar todas as afeições do Espírito. Você ligou a sua vida a isso. Agora, se você ama o mundo, você também ligou. O destino do mundo é o seu destino. E se você ama o mundo, ele vai passar, e ele não vai só passar, e você vai ficar ali sem nada. Ele vai levar você com ele. O mundo passa e a sua concupiscência. Mas se você fizer a vontade do Pai, você viverá para sempre. O seu destino está ligado ao seu amor, aos seus amores. É o que João está dizendo. Ele está construindo uma definição de salvação que é muito diferente do que as pessoas estão pensando quando elas dizem que são salvas, ou quando diz que alguém está salvo, ou quando alguém faz a pergunta de que, por que se Deus salvou e apagou meus pecados, todos eles do princípio assim em Cristo, eu ainda tenho que obedecer e viver uma vida de obediência? Essa pessoa está trabalhando exatamente com uma definição de salvação na mente. Se ele me salvou. Certamente ela não se preocupou com a definição bíblica do que é ser salvo. Não é? Então, segundo, no versículo 17b, João diz, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então o oposto de amar o mundo não é amar apenas o Pai. Não é só isso. O versículo 15 diz, mas também fazer a vontade do Pai. Verso 17b. Isso é uma coisa meio óbvia. Se você ama o mundo, você obedece às diretrizes do mundo para o que vale a pena. Você não ama o mundo de uma maneira hermética, em que o seu amor pelo mundo não dirige a sua vida. Se você ama o mundo, você tem paixões, que ele aqui está chamando de concupiscências, que dirigem a sua vida. Você não pode dizer que ama o Pai se não há paixões que dirigem a sua vida. Então é óbvio que ele liga as duas coisas. E essa conexão então não é difícil de entender. Jesus disse assim em João 14,15: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Não é que amar e guardar o mandamento é a mesma coisa, mas se eu amo, o resultado,
obediência não é amor, porque você pode obedecer várias coisas externamente sem amar. O que está dizendo é que o resultado do amor é a obediência. Não adianta você obedecer sem amar, porque, como Paulo diz em 1 Coríntios 13, se eu fizesse isso, desse meu corpo para queimar, fizesse e não tivesse amor, você vê, não é só... A obediência, Jesus está dizendo, flui do amor. E João disse em 1 João 5,3, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Então, amar o Pai, no versículo 15, e fazer a vontade do Pai, no versículo 17, não são coisas separadas. Não são coisas que você pode desassociar. Eu amo muito a Deus, mas eu não obedeço. Eu não sou impulsionado à obediência. Como uma pessoa está dizendo, eu fui salvo, mas então por que não posso desobedecer? Se você ama a Deus, você vai amar o que Ele quer. É isso. Se você ama o mundo, você ama o que o mundo quer. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então, mais uma vez, João está dizendo, é conversa fiada dizer que eu amo a Deus, mas eu não amo o que Deus ama. Eu amo muito a Deus, mas eu não gosto das coisas que Ele gosta. Por que então você o ama? Pelas qualidades da sua santidade, da sua glória. Então como é que você não vai amar a sua glória, a sua santidade, o seu filho, a pureza? Então ele diz, isso é conversa fiada dizer que eu amo a Deus, mas não amo o que Deus ama. Eu amo a Deus, mas amo o que o diabo ama. Não. Se eu amo a Deus, eu amo o que Deus ama. Ou é pura conversa fiada. Então João está dizendo no versículo 17, se você ama o mundo, você vai perecer com o mundo. Nunca se engane que você ama o mundo e você vai escapar de alguma forma. Seu destino está ligado ao seu amor. Mas se você não ama o mundo, mas ama a Deus, você fará a vontade dele e viverá com ele para sempre. É o que ele diz. Então, em resumo, o texto contém um mandamento e 3 argumentos, ou 3 incentivos. O mandamento é, não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo. O primeiro incentivo é que se você ama o mundo, você não ama Deus, porque as duas coisas não são possíveis. O segundo incentivo é que se você amar o mundo, você perece com o mundo. O teu destino está ligado ao seu amor. E o terceiro incentivo é que se você ama a Deus em vez do mundo, você viverá com Deus para sempre. Então, vamos meditar por alguns momentos sobre esses 2 incentivos finais, especialmente como eles se relacionam com a fé salvadora. Como eles definem a fé salvadora. Nós fomos bem ensinados que somos salvos pela fé, não é? E não por nada que a gente faça, por nenhuma obra. Por exemplo, Atos 16:31 diz, crê no Senhor Jesus e serás salvo. Talvez essa pessoa, de maneira superficial, criou uma fé salvadora falsa, pensando nisso, eu crio no Senhor, então eu sou salvo. O resto é o resto. Mas não somos tão bem ensinados sobre o que é fé salvadora. As pessoas gostam mais de falar sobre fé salvadora do que o que é fé salvadora. As pessoas gostam mais de falar sobre crer no Senhor Jesus e será salvo do que definir o que é ser salvo. O que é ter fé salvadora? Por exemplo, com que frequência a gente discute a relação entre confiar em Cristo e amar a Cristo? É possível confiar em Cristo e não amá-lo? Ou é possível, como muitos acham, amar e não confiar? Você pode confiar nele de forma salvadora e não amá-lo? Você pode confiar nele como o teu salvador, sem ele ser o amor da sua vida? É possível? Evidentemente, João diz que não. A Bíblia diz que não, porque a questão nesse texto é se você ama a Deus ou ama o mundo. Não ameis o mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Você vê que a questão de João aqui é o amor. E o resultado é se perder ou não. Quem ama o mundo está perdido. Quem ama a Deus
está salvo. Então você vê que a questão não é se eu sou salvo e amo muito a Deus ou não amo. A questão é que quem ama o mundo está perdido. Portanto, a fé salvadora inclui amar. Evidentemente, João não pensa dessa maneira por isso, porque a questão nesse texto é esse. E o resultado é que se você morre com o mundo, ou você tem a vida eterna. Ele não está falando sobre vida espiritual mais elevada. Quem não ama o mundo será mais espiritual, terá mais acesso a coisas espirituais, e já quem ama o mundo terá menos. A discussão dele não é essa. Ele está dizendo que quem ama o mundo está perdido com o mundo, e quem ama a Deus está salvo. Portanto, quando nós estamos falando sobre fé salvadora, o amor é parte integrante dela. Não existe fé salvadora sem amor, porque se eu amar o mundo, eu estou perdido. E se eu amar a Deus, eu viverei para sempre. Então, no que diz respeito à fé salvadora, o amor é parte da definição da fé salvadora. Então, João diz assim, João 5,13: Isso vos escrevo, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tem a vida eterna. Se você crê, você tem a vida eterna. É o próprio João falando no seu evangelho. Assim, a vida eterna depende de quê? De crer em Cristo. Se você crer, você tem a vida eterna. Mas o que é esse crer? Esse é sempre os nossos problemas. Se você crê, você tem a vida eterna. Eu creio, então eu tenho a vida eterna. Mas você vê que em momento nenhum eu me preocupei. Qual é a definição bíblica de crer em Cristo? Se formos corteses e deixarmos que João fale por ele mesmo, não é? Em vez de a gente querer criar uma definição do crer que ele disse, ele está dizendo, se você crer, você tem a vida eterna. Se a gente deixar o próprio João explicar o que é crer, então nós não temos um problema, não é? Porque sua carta preenche o que ele quer dizer. Quando ele diz que não amar o mundo, mas amar a Deus, tanto que fazemos sua vontade, é o que leva à vida eterna, e ele diz que crer em Cristo leva à vida eterna, nós aprendemos então que a fé salvadora e o amor a Deus são inseparáveis. Que é impossível ter fé salvadora sem amor a Deus. Porque quem não ama a Deus e ama o mundo está perdido e não está salvo. Portanto, para me estar salvo, eu devo amar a Deus. Então você vê que o crer, quem crer que será salvo, começa a se definir em lugares muito mais elevados do que aquela pessoa que me fez a pergunta e do que as pessoas colocam quando falam sobre crer em Cristo. Levantar a mão, vir aqui na frente. Ambos são caminhos para a vida eterna. Por quê? Quando ele diz que não amar o mundo, mas amar a Deus, tanto que fazemos a sua vontade, é o que leva à vida eterna, nós aprendemos então que a fé salvadora e o amor a Deus são inseparáveis. Então você é salvo pela fé ou por amar a Deus? Ambos são os caminhos para a vida eterna, porque é o mesmo caminho. Ele não acha que amor é um caminho e crer é o outro caminho. Ele ensina, Jesus ensina que amar a Deus e crer é o mesmo caminho, e não dois. Então, em João 5, 42, 44, Jesus confronta os líderes judeus que não criam nele, não tinham fé. E ele fala com essas palavras: eu sei que vocês não têm amor a Deus dentro de vocês. Eu sei. E por que eu sei que vocês não têm amor a Deus? Porque vocês não creem em mim. Se vocês amassem a Deus, vocês creriam em mim. Você vê que essas duas coisas, amar a Deus e crer em Jesus, é parte de uma coisa só. De tal maneira que ele diz: como vocês não me creem em mim, eu sei que vocês não amam a Deus. Porque uma coisa e outra, as duas coisas fazem parte de uma coisa só. Quando diz quem crer será salvo, está dizendo quem amar a Deus e não amar o mundo, está salvo. Eu sei que vocês não têm amor a Deus dentro de vocês, porque eu vim em nome do Pai, e vocês não me receberam, não creram. Como vocês podem crer se vocês recebem glória um dos outros, e não buscam unicamente a glória que vem de Deus?
em Cristo e na sua obra perfeita. Em outras palavras, a razão pela qual eles não receberam ou creram em Cristo para serem salvos é porque eles não amavam a Deus. Não há nenhuma separação entre crer e amar. Como eu disse, em nenhum lugar da Bíblia vai dizer que essas são duas coisas. Olha, ele creu, mas ele não ama ainda, ele vai amar um dia. A Bíblia não dá nenhum espaço, porque essa não é a definição bíblica de crer para a salvação. Não é a definição bíblica de fé salvadora. Eles amam o mundo. A glória dos homens, ele diz, como eles poderiam crer se eles amam o mundo? Eles amam dar glória uns aos outros, eles amam o mundo. Então, amando o mundo, o amor do Pai não está neles. Eu sei que vocês não amam o Pai, por quê? Porque vocês não creem em mim. E vocês amam o mundo, a glória do mundo, e vocês buscam essa glória. Assim, Jesus ensinou aos seus apóstolos que onde não há amor a Deus, não há fé salvadora. Não é? Por exemplo, em João 3, 18, 19 diz, quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram as trevas, amaram o mundo. E não a luz. Você vê, então, amar a Deus e crer em Cristo com fé salvadora é a mesma coisa, é o mesmo pacote. Não existe fé que me salvou se não há amor em meu coração. E como nós vimos João dizer, é impossível haver o amor ao mundo e o amor ao Pai no mesmo coração. Eles amam o mundo, ou seja, a glória um dos outros. Jesus está dizendo, eles não amam a glória de Deus, porque você também não pode amar essas duas coisas. Assim Jesus ensinou a eles que onde não há amor a Deus, não pode haver fé salvadora. Então você vê que há um caminho para a salvação, não dois. Você é salvo se crê em Cristo, e salvo tem um outro caminho, você ama a Deus, ou você pode ter um sem outro. É por isso que João, quando chega a escrever sua carta, ele pode pegar amor a Deus e crer em Cristo e tratá-los como meio de salvação. Porque, na verdade, não há diferença entre essas duas coisas. Veja como ele faz isso, por exemplo, no capítulo 5, 3 e 4. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E seus mandamentos não são pesados. Agora, como não são? Em outras palavras, é nosso amor por Deus que supera os obstáculos da desobediência. Esses obstáculos da desobediência só podem ser superados pelo amor, e faz do mandamento de Deus uma alegria e não um fardo. Por exemplo, Gênesis 29, 20 diz, Jacó serviu 7 anos por Raquel, sem salário, né? E eles lhe pareceram poucos dias por causa do amor que ele tinha por ela. Essa é a ideia de João quando diz, os seus mandamentos não são pesados. O que faz isso? O amor. Como as pessoas nunca estão muito cansadas para lutar pela vida e ganhar dinheiro e tal. Por quê? Porque elas amam. Elas têm energia. Elas não falam, estou me sentindo mal hoje, uma dorzinha aqui nas costas, eu não trabalho. Sentindo uma coisa aqui, eu não vou estudar. Não fazem isso. Elas pensam, eu vou perder o emprego, vou perder o dinheiro, eu tenho que ir assim mesmo, sentindo mais ou menos, aqui até eu tenho que ir. O amor a Deus torna o seu serviço uma alegria e vence as forças da desobediência. Não é? Mas, então veja o versículo 4. Aqui ele diz a mesma coisa, mas fala de fé ao invés de amor. Ele fica trocando entre as duas coisas, como sinônimas. Ele diz, pois o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você vê, fé e amar a Deus é a mesma coisa. Não é? É a fé que vence o mundo. Mas você não pode vencer o mundo se você ama o mundo e não ama a Deus. Porque um expulsa o outro. Então a fé vence o mundo, e a fé que vence a desobediência e torna os mandamentos de Deus não pesados, em vez de um fardo, é por causa do amor.
Então, o que diremos sobre o amor a Deus e a fé em Cristo? O caminho da vitória que vence o mundo, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, então todo aquele que é nascido de Deus ama a Deus. Não ama o mundo, ama a Deus. O caminho da vitória que vence o mundo e leva à vida eterna é o único caminho de fé em direção a Cristo e amor a Deus. É o mesmo caminho. Essa é a definição de fé salvadora. Essa é a definição de fé de alguém que foi regenerado. A fé salvadora é parte do amor a Deus, e o amor a Deus é parte da fé salvadora. São uma coisa só. Você não pode ter um sem o outro. Você não pode ter uma fé que te salvou se não tem um amor que ama a Deus e não o mundo. Não há dois caminhos para o céu. Há um caminho estreito, é o caminho da fé que ama a Deus, e é o caminho do amor que confia em Deus. É um caminho só, sabe? É esse caminho da fé que tem seu deleite em Deus, e é esse deleite em Deus que confia nele, que tem fé nele. Paulo e Tiago concordam com o que Jesus, João, porque assim é a Bíblia, não é? E é por isso que não apenas João, mas Tiago, Pedro, oferecem as promessas da vida eterna para os que amam a Deus. Não os que creem, mas não amam ainda. Nunca há essa separação na Bíblia. Por exemplo, Paulo diz assim, Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que têm fé em Deus, daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Mas você viu que João definiu lá que o amor pelo mundo expulsa o amor de Deus, e o amor de Deus expulsa o amor pelo mundo. Se todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, é para os que não amam o mundo. Não é? Em 1 Coríntios 12, 9, Paulo diz, o que nenhum olho viu, nem ouvido ouviu, nem o coração do homem concebeu, Deus preparou para aqueles que têm fé? Não. Deus preparou para aqueles que o amam. Eles sempre tratam amar a Deus e confiar em Deus como parte da fé salvadora. Deus preparou essas coisas para aqueles que o amam. É óbvio que ele está falando sobre a eternidade, sobre tudo que Deus preparou. E é óbvio que é só quem crê que tem isso. Mas Deus preparou para aqueles que o amam. Não há uma separação entre amar a Deus e crer em Deus. Em 1 Coríntios 16, 22 diz, se alguém não ama a Jesus, seja maldito. Ele não fala se alguém não crê em Jesus. Se alguém não o ama, seja amaldiçoado. Ou seja, receba do Pai o malditos. Hoje as pessoas teriam assim de escrever isso. Eu acharia que Paulo não deveria ter escrito, não é? Se alguém não ama Jesus, seja amaldiçoado. Ou seja, está debaixo da maldição. Ele não falou se alguém não crê, porque eles nunca separam essas duas coisas. Fé salvadora, crê em Deus, e por isso o homem, porque o ama, confia nele. Então, por exemplo, Tiago 2,5 diz, não escolheu Deus os pobres do mundo para serem ricos na fé, herdeiros do reino que ele prometeu para aqueles que o amam. Em Timóteo, 2 Timóteo 4,8, Paulo diz, desde agora a coroa de justiça me está guardada, o qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Ou Tiago, de novo, em 1,12 diz, bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual Deus prometeu para todos que o amam. Tiago 1,12. Então você pode ver o que João está tentando fazer por nós no verso 17 do nosso texto. É o que Paulo faz, é o que Tiago faz, é o que Jesus faz. Não há dois caminhos. Não há o caminho de amar e o caminho de crer, ou não é possível ter fé salvadora sem amar. Esse é o único caminho. Porque é óbvio que essa é a definição bíblica de fé salvadora. Não crer
simplesmente que Jesus existiu, que morreu na cruz. Como nós sabemos, os demônios creem nessas realidades, mas eles não amam a Deus, nem amam o que Deus ama. Então, esse crer, mesmo ortodoxo, não faz eles deixarem de ser demônios. Ele está tentando nos mostrar que amar o Pai e ser livre do amor ao mundo não é opcional, porque essa é a definição da fé salvadora. Não amar o mundo não é a cereja do bolo da espiritualidade. É uma questão de vida ou morte. É uma questão de ter crido verdadeiramente ou não. É uma questão de amar a Deus ou não. Então, amar a Deus é o número 1 na nossa agenda. Porque ninguém está salvo se não amar a Deus. E ninguém ama a Deus se amar o mundo. E ninguém creu verdadeiramente se não ama a Deus. E todas as coisas não cooperam para o bem daqueles que creem em fatos sobre Cristo, mas para aqueles que amam a Deus. Essas são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, este amor é o primeiro e grande mandamento de Jesus. Ame ao Senhor, teu Deus. Então, há duas possibilidades se você não sentir amor por Deus, ou se esse amor não está ardendo em seu coração. E talvez, enquanto eu estou aqui pregando esses minutos, alguns de vocês estão pensando: eu não sinto muito amor por Deus agora. Então, há duas razões possíveis para isso. As duas são extremamente preocupantes. E não há outras a não ser essas duas. A primeira é que provavelmente você não nasceu de novo. Essa é uma possibilidade de você não amar a Deus, então ama o mundo. É possível que você seja um cristão nominal, que você nunca tenha tido uma obra sobrenatural. Não é? Por isso que sempre as pessoas dizem assim: porque paz, eu não tenho paz por causa disso, daquilo. A Bíblia não diz nunca que você teria paz, que é uma coisa que vem de você. É a paz de Deus que excede todo entendimento. Minha paz vos dou. Então nada em nós tem nada com isso para explicar. Porque Jesus não diz: olha, se vocês tiverem a confluência certa das coisas, vocês vão ter paz. Ele diz: não, eu vou dar a minha paz a vocês. Ou a paz de Deus que excede todo entendimento guardará as vossas mentes. É a paz dele, não é a paz minha. Então você pode ter desenvolvido padrões de conversa e comportamentos cristãos porque é socialmente vantajoso, porque você quer que a sua família fique junta, porque você acha que seguir as coisas que o Evangelho diz provavelmente te dará um casamento melhor, porque seus pais criaram você assim, ou porque numa época de muita dificuldade você de alguma maneira encontrou um certo conforto no ambiente cristão. Mas você pode nunca ter experimentado uma profunda mudança em sua natureza, da morte para a vida, pelo poder do Espírito Santo que deu origem a uma corrente de um novo amor por Deus. Henry Martin é um dos missionários mais importantes, porque abriu o caminho, incentivou as missões no mundo e morreu ainda jovem, não é? Ele morreu em 16 de outubro de 1812, nasceu em 1781, não é? E ele foi então o pastor que, pela influência de Charles Simeon, um grande servo de Deus, do passado, acabou se tornando um pastor que foi para a Índia. E ele traduziu então a Bíblia para persa, para várias línguas da Índia, e ele teve um trabalho incrível para o Evangelho chegar em boa parte do mundo, através de muitas aflições. Ele acabou por essas várias doenças, morrendo jovem. E ele diz assim: o trabalho em mim, falando sobre a conversão, sobre a regeneração dele, o trabalho em mim é real,
Eu não posso duvidar disso mais do que posso duvidar da minha própria existência. Toda a corrente dos meus desejos está alterada. Estou andando por outro caminho. Embora incessantemente eu tropece, mas eu estou nesse caminho e nunca saio dele. Toda a corrente dos meus amores e desejos foi alterada. Então pode ser que essa transformação nunca tenha acontecido com você e que sua religião seja toda uma forma externa, não é? E não uma experiência interna de amor a Deus. Não é? Paulo disse assim em 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Nos últimos dias virão momentos trabalhosos ou de estresse contínuo, grande. Pois os homens serão amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, mantendo a forma da espiritualidade, a forma da religiosidade, mas negando o poder dela. Ou seja, mantendo a forma externa do evangelho, mas negando o poder dele de produzir esse milagre interno e essas afeições. Nega o poder. Tudo que ele tem é só as coisas externas que o homem natural pode fazer por si mesmo, não é? Então, nada é mais comum do que negar o poder do evangelho hoje. O evangelho se torna apenas aquele crer, igual a pessoa estava falando comigo, que é separado do amor a Deus, e ele pode conviver com amor ao mundo. Uma salvação, uma fé que não é a definição bíblica de fé salvífica. Em outras palavras, nós podemos esperar que haja numerosos frequentadores de igrejas que não sabem nada sobre terem nascido de novo. E não é só de igrejas que pregam, não pregam a verdade. E o amor genuíno, sincero por Deus, nunca está lá. E se você está entre esse número e sente uma convicção disso, uma profunda convicção, isso pode ser uma obra do Espírito. Então busque fervorosamente Cristo em sua palavra. Pedro disse que nós nascemos de novo através da palavra, da regeneração. O Espírito Santo usa a palavra para fazer essa obra. 1 Pedro 1,23. Então, se você sente que isso não é verdade sobre você, mas ao mesmo tempo se sente compelido, todos os que foram regenerados passaram por isso. Sentiam que não tinham aquilo que estava sendo dito e estão sendo compelidos a ansiar por isso verdadeiramente. Isso já é a obra do Espírito, mas ele não sabia até que isso veio à luz. Então, se você quer nascer de novo, você sente que isso não é verdade a respeito de você, mas você ao mesmo tempo não se sente, não inventa racionalizações, você sente desesperadamente que você precisa disso, então você deve clamar a Cristo para que Ele abra os seus olhos e te leve ao seu Pai, porque certamente se Ele fizer, você o amará. Você amará a Deus. Jesus, quando apresenta o Pai para nós, Ele apresenta o Pai na sua beleza infinita, refletida na própria pessoa de Cristo. E é impossível não amá-lo quando Ele faz isso. E só Ele pode fazer isso, como está em Mateus 11, 27. E só o Pai pode levar nós ao Filho para nos levar a Ele. E isso sempre através do Espírito Santo. Então você deve implorar a Deus para tirar seu coração de pedra e te dar um coração de carne. Então, quando você faz isso verdadeiramente, é óbvio que o Espírito já fez algo, não é? Mas você não racionaliza, você sabe a verdade que a Bíblia está dizendo, a sua necessidade e os meios que Deus estabeleceu. Então você deve abandonar tudo o que você conhece na sua vida que desonra a Deus, que é o oposto disso, e se apegar a todos os meios de graça, até que a luz raie em seu coração, e Cristo brilhe tão belo, tudo que o Pai é, que o amor a Deus seja irresistivelmente, Deus seja irresistivelmente atraente para o seu amor, e você então se prostre em amor
diante dele, sabendo que realmente você está entre aqueles, não é? Porque ele fez todas as coisas cooperar para aqueles que o amam, os que foram chamados sob o seu decreto, os que dantes conheceu e ele predestinou. Então, e não desista da busca até que você tenha isso, não é? Deus diz: me buscareis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, em Jeremias. E é óbvio que só Deus pode fazer, conceder isso que ele exige, não é? Como a oração de Agostinho: concedas o que ordenas e ordenas o que quiseres. Ou essa é a opção, né? Você não nasceu de novo. Ou a segunda opção: o seu amor se tornou frio e fraco. E essa é outra possibilidade, é que você realmente nasceu de novo, mas seu amor por Deus simplesmente se tornou frio e fraco. Se você não nasceu de novo, esse amor nunca foi forte, portanto ele nunca se tornou fraco, né? Mas você provou o que significa ter um coração para Deus. Você pode se lembrar de como uma vez sentiu que conhecê-lo era melhor do que a vida, do que qualquer outra coisa no mundo pudesse oferecer, de tal maneira que não haveria nenhum apelo das coisas do mundo, porque o amor do Pai estava lá. Mas esta manhã, talvez o seu pavio seja o pavio que fumega, e você seja a cana quebrada. Diz que ele não apagaria o pavio que fumega, nem ia destruir a cana quebrada. A prescrição para sua doença, entre aspas, né, não é muito diferente da prescrição para o outro que não nasceu de novo. Porque o mesmo Espírito que gera a vida é que nutre a vida. A mesma palavra que acende o amor originalmente é que mantém esse amor aceso. Portanto, tanto num caso quanto no outro, a pessoa precisa dos mesmos meios de graça, a mesma busca e as mesmas coisas. Então, o mesmo Cristo que uma vez o tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, se você nasceu de novo realmente, mas hoje você é um pavio que fumega, ele nos tirou das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor, para a sua maravilhosa luz. É o único que pode tirar você da longa noite escura da sua alma, não é? Portanto, você vai ter que, apesar de serem diferentes, mas a prescrição é a mesma, não é? Entregue-se ao Espírito Santo, mergulhe na palavra de Deus, clame a Cristo por uma visão profunda da sua glória, e não se contente com mornidão. Se arrependa. Quando Deus disse que, por exemplo, o amor na igreja de Éfeso tinha esfriado, ele disse: se arrependa, não venha com desculpas, é pecado. Busque em todos os meios e clame todas as coisas que reacendem a paixão por Cristo. Não use eufemismos, não use do humanismo secular para encontrar desculpas. Se arrependa. Mas você vê, em qualquer um desses grupos em que você esteja, ou se você está aqui cheio de amor a Deus hoje, não é? Deixe a advertência restante desse texto incitar você, em qualquer situação que seja, a considerar tudo como lixo comparado ao valor superior de conhecer a Cristo, como Paulo diz em Filipenses 3. Esse é o padrão do amor, não é? Então, de acordo com 1 João 2,15, se seu amor por Deus está frio esta manhã, é porque o amor pelo mundo começou a tomar conta do seu coração e sufocar o amor de Deus. Não há outra maneira. Não há nenhuma outra explicação. Não tente encontrar uma explicação psicológica. Não tente encontrar uma explicação biológica. Se o seu amor por Deus esfriou, e os dois grupos estão no mesmo perigo, porque se esse amor ficar assim, isso quer dizer que na verdade você nunca nasceu de novo, né? Se ele ficar assim. Mas se é um pavio que fumega, é porque tem realmente chama lá ainda que tênue. Foi real. Se isso se reacenderá, mas o motivo sempre é o mesmo. Se eu amo menos Deus hoje, é porque eu estou amando o mundo.
Se o seu amor por Deus está frio esta manhã, não há explicações biológicas, psicológicas, racionalistas, humanistas. É porque o amor pelo mundo começou a tomar conta do seu coração. E como nós vimos, o amor pelo mundo expulsa o amor por Deus, e o amor por Deus expulsa o amor do mundo. A diferença é que o amor de Deus é imortal, é de uma semente imortal e, por fim, ele empurra o amor do mundo para fora. O amor do mundo não vai poder fazer isso, mesmo no coração de um verdadeiro regenerado que se tornou um pavio que fumega, não é? Que perdeu o seu primeiro amor. Ele não vai conseguir isso, ele vai ser vencido. O amor do mundo e o amor do Pai não podem coexistir. Portanto, se há uma frieza no meu amor pelo Pai, há uma incandescência no amor pelo mundo. Não há outra explicação, não há nenhuma outra. E todo coração ama alguma coisa. Quando a Bíblia diz assim, não estou sentindo motivação para... Ele sente motivação para outra coisa está controlando. Todo coração ama alguma coisa, todo coração ama alguma coisa. A própria essência da nossa natureza é o desejo. Não há ninguém nessa sala que não queira algo, que não esteja desejando algo. No centro do nosso coração está uma fonte de saudade por algo. Mas essa, apesar de eu ter usado a palavra, é uma imagem meio estranha, né? Uma fonte. Porque um anseio é um anseio, não é? Um desejo é uma necessidade. Mas esses não são muito bem descritos como uma fonte. Porque uma fonte é o quê? Uma fonte de necessidade, eu diria que é uma contradição de termos. Se eu disser que eu sou uma fonte de necessidade, porque as fontes jorram, as fontes borbulham. A necessidade não, a necessidade ela suga. Ela é o oposto de uma fonte. Não? Um desejo é mais como um dreno, o desejo é mais como um vácuo. Nós temos no centro do nosso coração há um ralo de sucção, um ralo, como tem no fundo de uma piscina. Outro dia alguém morreu porque ficou com o braço preso no ralo de sucção da piscina, porque está sugando. E nós temos no centro do coração um ralo de sucção. Então nós temos uma sede infinita, mas nós não podemos sugar a água e o ar ao mesmo tempo. Nenhuma bomba pode, não é? Nós sugamos uma coisa ou outra. Se você tentar satisfazer seus desejos sugando o ar do mundo, você não pode beber a água do céu. Que Jesus disse, eu sou a água. Quem bebe de mim nunca mais terá sede. Então, se você sugar o ar do mundo, você não pode beber a água do céu. E eventualmente seu motor vai queimar, porque você foi feito para bombear água de Deus, não o ar do mundo, como a bomba. E o mundo que não devemos amar. Mas agora, o que é esse mundo que nós não devemos amar? O versículo 16 diz que ele é caracterizado por três coisas. Três coisas. É incrível como o Espírito fez esses homens sintetizar coisas de maneira tão precisa em tão pouco. Se você pedisse para mim o que é esse mundo que nós não devemos amar, talvez eu tivesse dificuldades de sequer chegar perto da rapidez com que João define isso com poucas palavras. Ele diz que esse mundo que nós não devemos amar, ele é caracterizado por três coisas apenas: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. A palavra vida não se refere a estar vivo, porque essas pessoas estão mortas. É por isso que você não pode simplesmente pegar as palavras na Bíblia e achar que ela tem um significado fora do contexto em que ela está sendo usada, né? A soberba da vida não é a soberba da vida eterna, é a soberba da morte, mas é da vida comum, da vida que as pessoas vivem, da vida do dia a dia, não é? Então, é a vida que o mundo torna possível, não é? Então Jesus usa a palavra em Marcos 12:44, quando ele diz que a pobre viúva, ela deu tudo o que tinha, ela deu toda a sua vida, porque ela deu todo o seu sustento, é o que ele está dizendo, usando a palavra vida.
substituindo. Portanto, a frase soberba da vida significa orgulho do que você possui. Quando ele diz não ameis o mundo, ele define isso em 3 coisas. E uma das coisas é sentir orgulho naquilo que você possui. Qualquer coisa. Agora nós podemos ver como as 3 descrições do mundo se relacionam entre si. Quando nós temos melhores definições, nós temos melhores maneiras de ver se nós amamos a Deus ou amamos o mundo. Não é? As 2 primeiras, concupiscências da carne e concupiscência dos olhos, se refere a desejo do que você não tem. Você quer. Não é? E o terceiro, a soberba da vida, se refere ao orgulho do que você já tem. Então o amor ao mundo é composto por desejos do que você não tem e orgulho do que você já tem. Amar isso é o oposto do que amar a Deus. Anseio pelo que você não tem, que gera o quê? Decepção, tristeza, horror, a vida não anda, não é? Ou o que você tem gera orgulho, gera as razões pelas quais você sustenta a sua vida. Então o mundo ele é movido por essas 2 coisas apenas: paixão pelo prazer e orgulho das posses. João conseguiu resumir perfeitamente o que é amar o mundo, não é? Paixão por ter coisas para suprir, e aquilo que eu tenho gera o que em mim? Orgulho. Eu tenho, eu venci, conquistei, sou alguém, olha o que eu tenho, olha os meus bens, olha a minha casa, olha meu carro, olha a minha inteligência, olha a Babilônia que eu construí, não é? Olha como eu sou mais espiritual do que aquele publicano que está orando ali. Enfim, o mundo ele é movido por 2 coisas apenas: paixão pelo prazer, o desejo que você quer obter, e depois o orgulho do que você já tem. Então a paixão pelo prazer ela é descrita de 2 maneiras. A paixão pelo prazer, não é? Porque existem 2 grandes classes de prazer. Existem os prazeres físicos e os prazeres estéticos. Então há a concupiscência da carne, que são os prazeres corporais. Já a concupiscência dos olhos são os prazeres estéticos, os prazeres intelectuais. João não é ingênuo, ele sabe que o mundo não se limita à Avenida Vieira Soto, não é? Em Ipanema, que é o metro quadrado mais caro da América Latina. Mas ele sabe que o mundo não se limita a Vieira Soto. Há a luxúria da sarjeta e a luxúria gourmet. Não é? Há o desejo do hard rock, mas também do Rachmaninoff, da 9ª Sinfonia de Beethoven. Podem parecer diferentes, mas não são. Então, primeiro João termina com essa ordem e classifica: filhinhos, guardem-se dos ídolos, não é? Se são brutos ou sofisticados, se são o teatro municipal ou cabaré. A questão toda não é se uma coisa é sofisticada ou não é, se é intelectual ou é bruta. A questão é que elas são ídolos. Qualquer coisa nesse mundo que não seja Deus pode roubar seu coração do amor a Deus. É o que ele está dizendo. Você pode ter o amor a Deus roubado por coisas extremamente finas ou extremamente grosseiras. No fim, não faz diferença. Qualquer coisa que não seja Deus pode afastar o coração de Deus. Qualquer coisa que não seja Deus pode afastar o seu coração de Deus. E qualquer coisa inclui tudo. Se você não tem, você pode viver então cheio de paixão para ter, que são a concupiscência dos olhos e concupiscência da carne. Se você não tem, você está cheio de paixão para ter, você é infeliz porque não tem, você quer, aquilo te impulsiona. E se você conseguir, você fica com a soberba da vida por ter. Você vê a armadilha que é o coração que não ama a Deus. Ele tem paixão para ter, concupiscência para ter,
E quando ele tem soberba por ter. Esse é o amor ao mundo. Mas contra a soberba da vida, o apóstolo diz: o que você tem que você não recebeu? E se você recebeu, por que você se vangloria, como se você não tivesse recebido como um presente? Quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Não se glorie. Se você recebeu uma mente prodigiosa, uma casa, um carro, um trabalho, não atribua isso. Não faça disso a soberba da vida. Nunca se glorie nisso. Nunca se compare e ache que de alguma maneira em você há alguma coisa que realmente seja motivo. Os sinais de status, não é? Quer lá em cima ou nas camadas mais baixas, eles existem. Nunca tenha isso, porque isso é amar o mundo. Essa tristeza porque você não tem é amar o mundo. Essa depressão porque você não tem o que você deseja é amar o mundo. E essa se sentir bem porque você tem é amar o mundo. Portanto, não haja jactância nas suas posses, nem desespero e infelicidade no que você não tem, porque essas duas coisas são a definição de amar o mundo. E contra a concupiscência da carne e dos olhos, o salmista diz: que tenho eu no céu senão a ti? E não há nada na terra que eu deseje além de ti. Pense em tudo que isso inclui. Não há nada na terra que eu deseje além de ti. Você acha que ele está exagerando? Você acha que isso é só uma hipérbole? Não há nada na terra que eu deseje além de ti. Portanto, não desejamos nada além de Deus. Não possua nada além de Deus. Não busque nada além de Deus. É o que ele está dizendo. E você vai perguntar para mim, como já me perguntaram centenas de vezes: o que nós fazemos então, pastor, com os nossos desejos? Eu não deveria desejar o jantar? Não deveria desejar um emprego? Eu não deveria desejar um cônjuge e um casamento? Eu não devo desejar ter um filho? Eu não deveria desejar um corpo saudável? Ou desejar uma boa noite de descanso? Eu não deveria desejar o sol pela manhã? Ou um ótimo livro para ler? Eu não deveria desejar uma noite com amigos? E a resposta é: não, não devia. A menos que seja um desejo de Deus. Porque as pessoas falam assim: eu não devia desejar um casamento, não devia desejar filho, não devia desejar um emprego. Elas acham que a resposta vai ser: não devia. Isso é um bom desejo. Não. A resposta bíblica é que você não devia desejar, a não ser que isso seja um desejo de Deus. Quando ele diz: na terra não desejo nada além de ti, não é uma brincadeira. Tudo que a Bíblia diz sobre isso não é uma brincadeira. Você não devia desejar nada disso, a não ser que isso seja um desejo de Deus. Você deve desejar um jantar porque você deseja a Deus? É isso que você deve se perguntar. Você quer um emprego porque nele você vai descobrir uma maneira de glorificar a Deus, de mostrar a glória de Deus lá no seu emprego, e de usar esse dinheiro de uma maneira que glorifique a Deus? Então esse desejo do emprego é um desejo de Deus. É um desejo por Deus. Você anseia por um cônjuge porque você tem fome de Deus e espera vê-lo e amá-lo em seu parceiro. Ou seja, você precisa amar, honrar a Deus nessa relação e glorificar a Deus nela. Senão, esse desejo é amor ao mundo. É uma concupiscência. Se ela tem um fim em si mesmo. Você deseja um filho, um corpo saudável, uma boa noite de descanso, e o sol pela manhã, e um grande livro, e uma noite com amigos, por amor a Deus? Você tem um olho para Deus em tudo que você deseja? Em tudo que você deseja, você está dizendo: nisso eu buscarei Deus, buscarei a glória de Deus, desfrutar Deus, honrar Deus? Se não, esses desejos são amar o mundo.
Colossenses 3,17 diz: e quando fizerdes tudo que vocês fizerem por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor, dando a Ele graças ao Pai. Tudo. Se não é por causa de Deus que você deseja um casamento, isso é amar o mundo. É uma concupiscência da carne. Se você deseja um emprego, um salário maior, e o objetivo do teu salário maior que você quer não está relacionado a glorificar a Deus, é um desejo da carne, é uma concupiscência da carne. E é amar o mundo. Porque aquele desejo termina nele mesmo. 1 Coríntios 10, 31 diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, façam para a glória de Deus. Não é nem casar, você vê, não é nem ganhar o dinheiro, é beber um copo d'água. Se você não encontrar nisso, nessa ação, a motivação não seja glorificar a Deus, um coração grato a Deus, que mostre a Deus, que exalte a Deus e desfrute Deus, beber água é uma concupiscência da carne. Porque não glorifica a Deus. Porque você não pode dizer com Asaf: não há nada que eu deseje além de ti, no copo d'água, no casamento, no trabalho, no dinheiro, nas minhas conversas. Uma noite com amigos. O que essa noite do amigo vai trazer? Glória a Deus. Esse é o objetivo. Encontrar Deus nessas amizades, honrar Deus, manifestar Deus. Senão é uma concupiscência da carne. E é amar o mundo. Agostinho, ele capturou o coração do nosso texto quando ele orou a Deus dizendo, né, as orações mais incríveis que a gente vai ver na literatura estão principalmente nas confissões de Agostinho, né? Ele diz: ama muito pouco a ti, Deus, aquele que ama junto de ti as coisas e que não ama as coisas por causa de ti. Perfeito. Se eu amo algo junto com Deus, então eu não amo a Deus. Eu devia amar as coisas por causa de Deus, por causa do meu amor a Ele, e não amar junto a Ele. Tudo que nós não, que não amamos por causa de Deus é uma concupiscência. Portanto, irmãos, João diz: não amem o mundo, nem as coisas do mundo. Todas as coisas que devem ser amadas devem ser por causa de Deus, como reflexo do amor a Deus. Senão, todas essas coisas são concupiscências e são amor ao mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas se o amor do Pai está em você, se você ama a Deus de todo o seu coração, então cada quarto que você entrar será um templo de amor a Deus. Cada trabalho que você fizer será um sacrifício de amor a Deus, um culto. Cada refeição que você fizer será um banquete de amor a Deus. Por isso você pode comer e beber para a sua glória. Cada canção será uma abertura de amor a Deus. Cada amizade será uma expressão desse amor. E se houver algum desejo da carne, ou algum desejo dos olhos, que não seja também o desejo por Deus, finalmente, então nós vamos eliminar das nossas vidas. Para que nós possamos dizer com João e com o salmista: que tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há nada que eu deseje além de ti. A definição bíblica de salvação é muito diferente da concepção de trabalho que aquela pessoa que me perguntou se o homem está justificado, ele não pode viver uma vida que não honre a Deus. Ele está tão distante da definição bíblica e da salvação quanto alguém que nunca ouviu o Evangelho. Portanto, há esse único caminho. A fé salvadora ama a Deus, confia em Deus, e o amor a Deus confia em tudo nele por causa desse amor. Não são dois caminhos. Essa é a definição. Essas são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam.
E quem não ama o Senhor Jesus Cristo, diz Paulo, seja amaldiçoado. Vamos ficar de pé, vamos orar.